E fala, amantes da bola, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Arthur Pereira e hoje, como vocês devem ter percebido, eu não tô com a camisa do Santos porque hoje tá um pouco frio, eu vou fazer um vídeo de blusa aqui onde eu moro. E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a nossa seleção olímpica, né? Que hoje saiu a convocação oficial da CBF com relação à seleção olímpica que vai disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, que ocorrerão no mês que vem. E eu acho muito interessante essa convocação e a gente vai falar um pouquinho dela hoje. Bom, uma única coisa que eu queria falar antes de começar a falar de cada jogador, o que eu achei das posições e tal, é que é meio bizarro a gente olhar para essa seleção olímpica do Brasil e olhar a seleção principal e ver que a seleção principal é mais fraca que a seleção olímpica, né? Isso é um pouco bizarro de pensar, mas são coisas à parte, né? Essa seleção também tem um diferencial, ela não tem literalmente nenhum menino da Vila jogando por ela. Deveria ter o Claudinho, mas o Claudinho bem cedo foi tirado do Santos, porque o Santos achou que ele não ia ser um bom jogador. Mas essa seleção não tem Gabigol, não tem Neymar, não tem nenhum outro jogador formado nas seleções de base do Santos, tirando o Claudinho. Mas o Claudinho é um caso de exceção, talvez não seja nem considerado mesmo um jogador, um menino da Vila, digamos assim. Mas a seleção brasileira nunca ganhou um título sequer sem um jogador que estivesse na seleção fosse da base do Santos Futebol Clube. Mas essa seleção aqui tem esse diferencial, não tem nenhum jogador que veio da base do Santos ou que atua no Santos, mas ainda assim é uma seleção extremamente interessante, uma seleção extremamente boa. Inclusive eu acho que é melhor do que a seleção principal e daqui a pouco eu já falo por quê. Primeiramente, entre os goleiros foram convocados do Atlético Paranaense e do Grêmio em sequência o goleiro Santos e o goleiro Breno. Bom, o Santos todo mundo conhece, né? É um goleiro muito bom, já foi convocado para a seleção principal. Já passou a época dele de extrema ascensão e tal, mas hoje ele está jogando muito bem, é um goleiro seguro e acho que ninguém tem do que reclamar sobre ele. É um cara que, independente de onde ele for jogar, vai assumir o posto com responsabilidade e não vai entregar. O goleiro reserva dele é o Breno. É bem provável que o Breno não jogue nenhum outro jogo em todas as Olimpíadas, caso o Santos não seja expulso ou tenha alguma lesão. Mas esse Breno é muito bom também, é das categorias de base do Grêmio. É um goleiro muito seguro também, bem jovem. E também a gente está bem servido de goleiros, independente de qual dos dois forem, seja eles o Santos ou o Breno. Para as laterais, tivemos uma coisa mais interessante ainda, né? Foi a convocação do Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, do Gabriel Menino do Palmeiras e do Daniel Alves do São Paulo. Bom, como vocês sabem, né, a seleção olímpica só pode convocar jogadores do nível sub-23, mas tem algumas exceções. Por exemplo, a seleção pode chamar um cara, pelo menos, que não seja desse grupo seleto de sub-23. E, nesse caso, eles chamaram o Daniel Alves porque não conseguiram chamar nem o Neymar, muito menos o Marquinhos, porque o PSG não liberou nenhum dos dois. E aí, esses laterais são muito bons. A nossa lateral desse time é extremamente boa. Guilherme Arana é hoje o lateral que melhor joga no futebol brasileiro, arrebenta em todos os jogos, em todo jogo que ele joga faz um passe importante, um desarme importante, uma assistência, um gol. O Gabriel Menino eu acho que desses vai ser o reserva. Ele é um jogador polivalente, joga nas duas laterais, pode jogar de volante, perto ali do meio campo, de primeiro volante, segundo volante. Mas entre esses três aqui, com certeza ele é o pior de todos eles. Mas pela idade, pelo que ele vem apresentando, é um jogador muito promissor. E o Daniel Alves, né? Ninguém pode falar nada do Daniel Alves. É um dos melhores, se não o melhor lateral atuando hoje no futebol mundial. Com certeza é o melhor atuando no futebol brasileiro. É um jogador extra classe completamente, um jogador que está acostumado a vencer. Um jogador que foi o melhor jogador da Copa América. Só não foi convocado para a Copa América justamente porque não conseguiram levar nem o Neymar nem o Marquinhos para as Olimpíadas. E o Daniel Alves vai sim fazer uma ótima Olimpíada, se não for campeão, que o Brasil tem sim a obrigação de ser campeão das Olimpíadas. Mas o Daniel Alves é extra classe e não vai sentir o peso nenhuma da seleção brasileira.
Para os zagueiros foram convocados o zagueiro Nino do Fluminense, o zagueiro Magalhães do Arsenal e o Diego Carlos do Sevilla. Dentre todos esses que estão aqui, para mim o mais interessante é o Diego Carlos, que ele fez uma ótima temporada à frente do Sevilla. Foi ele, inclusive, se eu não me engano, que fez o gol na final da Europa League, onde o Sevilla foi campeão na temporada do ano passado. E de zagueiro a gente está muito bem servido, né? Eu acho que quem vai ser os titulares vai ser Magalhães e o Diego Carlos, mas eu não garanto nada. Eu acho que o Nino tem total potencial também de ser o titular dessa seleção. Depois, para os meias, é a coisa mais espetacular que a gente pode ver. Bruno Guimarães do Lyon, Gerson do Olympique de Marseille, Claudinho do Red Bull Bragantino, Matheus Henrique do Grêmio e Douglas Luiz do Aston Villa. Bom, esses são os melhores meio-campos que eu já vi para trazerem para seleção olímpica. Inclusive, esse meio-campo daria de 10-0 no meio-campo da nossa seleção principal, a seleção que está jogando agora a Copa América. Bruno Guimarães é um jogador extremamente bom, desde a época do Atlético Paranaense, já mostrava que teria muito futuro no futebol europeu. Foi fazendo ótimas temporadas pelo Lyon, jogando muita bola, titular do Lyon. O Gerson, né, não pode ninguém nem falar dele, né? É com certeza um dos melhores meio-campistas, volantes que tem na atualidade. Joga muita bola, não é à toa que o Jorge Sampaoli quis levá-lo para o Olympique de Marseille e conseguiu. Numa jogada em que o Flamengo ganhou muito dinheiro, teve muito lucro com relação ao que ele pagou lá atrás para tirá-lo da Roma. O Claudinho também, que hoje com certeza é um dos melhores, se não o melhor meio-campista do futebol brasileiro. Jogador extremamente extra classe, não sei como, onde, porque o Santos e o Corinthians simplesmente abandonaram ele, acharam que ele não jogava nenhuma bola. O Red Bull, pelo contrário, apoiou ele. E o Claudinho vem arrebentando, né? Jogando muita bola. Tá cotado sim para ser titular. E no Red Bull vai titular ele né? Mas cotado para ser vendido para o exterior, para grandes times do futebol europeu. Porque hoje ele está cotado em 100 milhões de reais, é muita grana, né? E o Matheus Henrique e o Douglas Luiz. O Matheus Henrique é um bom jogador, mas eu acho que de todos eles ele é o pior, de melhor qualidade. Não que ele seja ruim, mas dentre todos esses, se a gente for comparar, ele tem menos técnica, mas não quer dizer que ele tenha menos raça, né? Também é um jogador muito bom, vem jogando muito no Grêmio e acredito que vai jogar muito também na seleção, se for colocado em campo, porque eu acho que de todos esses daí, ele vai ser a reserva. E por último, o nosso Douglas Luiz, que também já foi convocado para a seleção principal várias vezes, do Aston Villa. É um jogador de revelação que vai ainda ir para outros clubes do futebol europeu, vai ser desconvido eventualmente. E de todos esses, esse é o que o Jardim, na minha opinião, mais confia, que é o técnico da seleção olímpica brasileira. E eu acho que de todos esses, o único que tem a vaga garantida de titular é o Douglas Luiz. E eu acho que Gerson e Bruno Guimarães com certeza entram aí, mas também pode ter um Claudinho, o Gerson, o Douglas Luiz, ou Claudinho, Bruno Guimarães, o Douglas Luiz, mas sempre garantindo que o Douglas Luiz seja titular. E depois tivemos, né, os atacantes, que também foi muito boa essa escalação, na minha opinião, essa convocação, melhor dizendo. Foi chamado o Antony do Ajax. O Antony é um jogador extremamente extra classe, desde quando a gente vê ele jogando no São Paulo, arrebentando no São Paulo. Tanto que o São Paulo sofreu muito depois que ele saiu, foi uma perda quase irreparável. E no Ajax vem arrebentando ao lado do David Neres, né, vem jogando muita bola. O Pedro do Flamengo também, que na minha opinião é melhor que o Gabigol, joga mais bola que ele. Mas essa é a minha opinião, se você tem a sua, se quiser escreve aí embaixo nos comentários. Mas o Pedro também é um jogador que joga muita bola, vai jogar muito bem, é aquele jogador que de todos é um dos que eu acho que mais tem raça. Ele, quando o lance já está quase sendo perdido, ele recupera a bola, cria uma chance de perigo. É um jogador extremamente talentoso e que não é à toa que joga na Europa, né? Joga na Fiorentina, mas foi emprestado para o Flamengo e vem jogando muita bola aqui no Brasil também, recuperando aquele bom futebol que ele apresentou no Fluminense alguns anos atrás. Depois foram convocados Malcom, Matheus Cunha e Paulinho, do Zenit, o Union Berlin e o Bayer Leverkusen. De todos esses times, de todos esses jogadores, o que eu mais gosto é o Matheus Cunha.
Ele é um jogador muito bom, né? Eu falei Hertha Berlim, né? Tá certo. União Berlim não. União Berlim é outro time. É Hertha Berlim. E o Matheus Cunha é um jogador muito bom, um jogador extremamente matador. Isso foi muito bem provado no Campeonato Alemão, em outros jogos da seleção brasileira, não a principal, né? As de subdivisões. E o Malcom e o Paulinho também são ótimos jogadores. O Paulinho, que já foi cotado para jogar em grandes times do futebol europeu, joga hoje no Bayer Leverkusen. E eu acho ele muito bom jogador também. Desde aqui, quando ele jogava no Brasil, ele já se mostrava ser muito promissor. Isso ficou claro na Europa. Mas de tudo isso que a gente viu hoje, toda essa convocação, fica bem claro como essa seleção olímpica ela é muito forte. E ela foi convocada com muito olho do treinador Jardine. E fez, na minha opinião, uma ótima convocação. Eu acho que para a vaga de goleiro e para a vaga de zagueiro tinha gente melhor. Mas para o resto, para mim, eu estou totalmente satisfeito. Eu acho que o Brasil chega como total favorito para defender o seu título de campeão olímpico, né, de medalha de ouro no futebol masculino. A gente vai ver também a seleção feminina, acompanhar ela, fazer vídeo sobre ela. Mas é isso. Quando a gente vê essa convocação que o Jardine fez, depois a convocação que o Tite faz, eu só posso pensar que tem esquema com o jogador de contrato, porque é umas convocações muito bizarras, e ainda mais pelo discurso do Tite de meritocracia, né? Mas o foco hoje aqui é as Olimpíadas, e o Jardine convocou muito bem. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like. Se você tiver uma opinião diferente da minha ou quiser fazer um outro comentário também, pode escrever aí nos comentários. Tá aberto aí para todo mundo escrever. E muito obrigado por ter assistido e falou!